Falar um pouquinho pra gente, um pouco da sua vida privada? Sim, eu sou Vinícius, né? Sim. Vinícius, eu sou casado com uma paranaense, uma curitibana, Luciana, que atualmente está trabalhando na Cidade das Artes, cuidando dessa coisa de busca de parcerias e patrocínios. Sou nascido no bairro de Inhaúma, com muita honra, muito orgulho. Eu tenho uma forte, apesar de hoje em dia não, desde 1989, morar na Zona Sul do Rio, ter morado em São Paulo, mas eu tenho uma ligação muito forte com o meu bairro. Meu pai mora lá até hoje, né? É o bairro que eu nasci, subúrbio de Inhaúma, no Rio de Janeiro. Morei os meus primeiros 21 anos de vida dentro da comunidade da Fazendinha, que na minha época de infância se chamava Fazenda das Palmeiras, que é uma das comunidades do Complexo do Alemão. Então, gente, eu nasci numa família pobre. Minha rua, eu só fui ver asfalto na rua que eu nasci quando eu tinha 21 anos. 21 anos. Então, eu nasci numa comunidade carente do Rio e deficiente visual. Eu nasci já com a visão praticamente igual a que eu tenho hoje. Catarata congênita e glaucoma foram os motivos. Catarata congênita e glaucoma de eu ser deficiente visual. Perdi o globo ocular direito inteiro quando eu tinha 8 anos de idade. Inteiro. O que eu tenho no olho direito é uma prótese, é meramente estética. Perdi por causa do glaucoma secundário. E o olho esquerdo, por causa das consequências do próprio glaucoma e da catarata, eu tenho 10% de acuidade visual. Eu vejo vocês nitidamente, só que longe. É como se vocês estivessem muito longe de mim e tremido, porque a catarata e o glaucoma afetam o nervo óptico. Então tremo muito. Para fazer o mestrado tem sido uma luta, né? Porque quando eu chego lá pela página 20 de qualquer livro, as letrinhas começam a tremer, igual um terremoto. É uma luta, gente, é uma luta. Mas, gente, eu nessa hora me lembro que eu fui repórter de campo de futebol, tendo que complementar a informação do narrador. Eu digo, bom, se eu conseguir fazer aquele treco, eu acho que outros eu vou conseguir também. Queria que você falasse um pouco sobre o seu programa, né? Todas as Vozes. Falasse sobre o que é, sobre o que se trata, sobre as coisas que você fala nele. A gente conseguiu, a sugestão não foi nem minha, a sugestão foi da Thaís, que era da Rádio Nacional de Brasília, ou a sugestão do nome, quando estava um debate aqui na rádio sobre qual será o nome disso. Esse nome, na verdade, é o slogan, All the Voices, Toutes les Voix, Todas as Vozes, é o slogan, e dito em 3 idiomas mesmo. É um dos nomes mais autoexplicativos do rádio, né? Porque, como vocês perceberam aqui, a ideia é que todos os pontos de vista, diferentes vozes sejam ouvidas, ou se o ouvinte preferir mandar opinião, o Vitor Almeida anota aqui, registra. Então, dar voz a toda a diversidade de opiniões, voz a todas as vozes. Então o nome é muito autoexplicativo. O slogan do programa é: aqui a intolerância é zero. Aqui é o oposto do tolerância. A tolerância é zero, aqui é o contrário. Aqui a intolerância que é zero. Aqui existe respeito pelas opiniões, respeito pelos pontos de vista. O programa não toma partido de A, B ou C. Muita gente pode imaginar, pô, uma rádio estatal, pública e tal. O pessoal faz essa confusão entre o público e o estatal. Então deve favorecer o governo. Não, aqui no Todas as Vozes eu nunca tive, e curiosamente nem no governo anterior, no governo da Dilma, nem no governo do Temer, eu nunca tive interferência na linha editorial do programa. A gente põe no ar desde gente que critica o Temer, gente que elogia o Temer, gente que é evangélica que critica a Igreja Católica, gente católica que critica um bandista que critica, que cabem todos mesmo, todos e todas. Então, o fio condutor do programa é isso. O fio condutor de Todas as Vozes, vocês repararam aqui, que é o que é fio condutor? Aquilo que aparece em todos os momentos dessas 3 horas de programa. Dessa experiência de estar 3 horas por dia propondo um diálogo numa sociedade que tem tanta dificuldade de dialogar. Então, o Todas as Vozes, eu prometi isso aqui na estreia do programa, e não sou eu que estou cumprindo com isso, quem está cumprindo com isso, é o ouvinte que está cumprindo com isso, e a nossa equipe aqui. O ouvinte entendeu a mensagem do programa, daí o sucesso do programa, daí o fato de ser o programa de maior audiência dentre os da nossa Rádio MEC e tal. Então, acho que o grande gol de placa que eu acho que nós conseguimos aqui, não sou eu, isso não é uma coisa personalista, nós conseguimos, nós aqui, toda a equipe e os ouvintes que entenderam o projeto, é que a gente aqui é a antítese das redes sociais. Nas redes sociais a gente não vê debate, as pessoas já têm suas convicções. Então tem lá, o Lula dá um depoimento para o Moro. Quem é a favor do Lula enxerga que ele deu uma goleada no Moro e tal. Quem é a favor do Moro acha que o Moro deitou e rolou no Lula. Então, assim, as pessoas não estão mais parando para analisar.
Elas querem reforçar as convicções que elas já têm. E aqui no programa a gente conseguiu o contrário. As pessoas pensam de um jeito, manifestam opinião, mas vocês devem ter reparado aqui, nenhum ouvinte xingou o outro. Ao longo de toda a parte do programa que vocês estiveram aqui, nenhum ouvinte xingou o outro, nenhum ouvinte ofendeu o outro. Cada um expôs seu argumento. Os que participam por e-mail, cada um manifesta a sua opinião de maneira democrática e livre. Então, o fio condutor de todas as vozes é isso. A intolerância. Então, aqui a intolerância é zero. Aqui a gente estimula a troca de ideias das diferenças, porque a gente entende que todos nós, seres humanos, aprendemos com quem pensa diferente. Então, o fio condutor de todas as vozes é isso, é o tema do dia. Porém, além do tema do dia, nós temos os quadros que vocês viram. Temos um quadro de História do Rádio, às 8h40 da manhã, que eu adoro fazer. Quem pré-produz sou eu e um grupo de colaboradores, que são os colecionadores loucos, apaixonados por áudios e rádios de todo. Temos o Essa Letra, Essa Música com Marcos Rangel, que conta histórias das letras da música popular brasileira. Com histórias muito curiosas, como a de hoje, por exemplo, que é uma música que deu 2 dribles nos censores da ditadura. Temos também o Agente da Ciência, que é uma parceria com a UERJ, que conta histórias, equipes de estudantes da UERJ contando histórias de gente que contribuiu para a ciência, para a educação no Brasil. Temos o Ciência no Rádio, que é uma parceria com o Observatório Nacional, nas quartas-feiras. Temos o Atitude e Inclusão, que é um quadro sobre direitos das pessoas com deficiência. Então temos todos esses quadros que se juntam ao assunto do dia. O assunto do dia é o fio condutor. Pode falar um pouco da sua rotina aqui na rádio? A minha rotina começa às 5h45 da manhã, todo dia. Quando eu acordo, tomo meu banhozinho e tal, e venho para cá. Chego aqui umas 6h30, a essa altura Vitor já está aqui, e o Vitor já está separando as matérias do jornalismo, e ele já insere no sistema as matérias do jornalismo. E aí, ao chegar, eu passo para ele o pendrive que tem os outros quadros que eu e os colaboradores pré-produzimos, e aí o Vitor põe esses quadros também no sistema. O espelho do programa eu já produzo no dia anterior. Vamos contar essa história em ordem cronológica de data. Então é isso, eu acordo cedo, tal, vim para cá, já chego, já encontro o Vitor. Aí quando dá umas 6h45, já venho para o estúdio para combinar com o Lucas ou com o operador que estiver fazendo a folga dele, algumas coisas da abertura do programa, como vai ser, da plástica do programa, e trazer já o espelho do programa. Repórter que entra ao vivo. Vocês repararam aqui que caiu um entrevistado, tinha um entrevistado marcado para as 8h33 e por algum motivo ele não pôde atender. Aí a gente já tem um plano B. Vocês devem ter reparado também que o tempo todo eu e Lucas aqui combinamos, vai entrar entrevista, mas se não tiver, entra não sei o quê. Tem sempre um plano B. Então, o nosso dia começa assim, aí apresenta o programa ao vivo, e quando está quase terminando o programa ao vivo, chega aqui o Marcos Leite, que a essa altura já deve estar lá na redação, que é quem faz a pré-produção comigo do programa, é o produtor do programa. Aí o Marcos Leite chega, e a gente já começa a falar sobre o programa do dia seguinte e pré-produzir. O tema do dia a gente combina na quarta e quinta de uma semana, a gente já combina a outra semana inteira, ou esse quadro, assunto do dia. A gente já combina os assuntos para a semana inteira, até para poder fazer chamadinha aqui, para poder anunciar e para dar tempo do Marcos Leite marcar com os entrevistados. Nós temos entrevistados que são sobre o tema do dia e temos entrevistados que são marcados sobre temas avulsos, né? Temas em geral. A gente faz uma média de 3 entrevistas ao vivo ao longo das 3 horas de programa, né? Também tem outros quadros, não precisa ter mais do que 3 entrevistas ao vivo. E aí, terminado aqui minha rotina do Marcos Leite, o Marcos Leite fica na rádio, ele chega depois e sai depois, eu vou para casa. Em casa, à noite, eu vou separar os quadros. Então, eu tenho todo um processo de pré-produção que eu faço à noite em casa também. Separar os quadros e tal, disparar por e-mail esse espelho do programa para que toda a equipe receba, para que quando o Vitor chegue aqui, ele já tenha cópia, ele já deixa impresso uma cópia para mim, uma para o Lucas, uma para ele próprio. Então, assim são as rotinas de produção. Como eu cheguei aqui na rádio... Isso, foi um concurso. Na verdade, foi um concurso público de projetos. Não é um concurso para funcionário público, não. Existia um concurso público aqui chamado Banco de Projetos. Assim que eu saí da Rádio Globo de São Paulo, eu saí da Rádio Globo de São Paulo dia 28 de maio. 2 meses depois, 22 de agosto, eu estava numa festa da ONG Criar Brasil. E encontrei 2 pessoas daqui me falando: Marcos, você não pode ficar fora do rádio, não sei o quê. Inscreve o teu projeto no Banco de Projetos TBC. Eu nem sabia que existia na época o Banco de Projetos. Eu inscrevi em dezembro e em janeiro de 2013, quer dizer, poucos meses depois já estava aprovado. E eu estreiei só em maio de 2014 por lentidões burocráticas e tal, mas
Quer dizer, assim que eu saí da Rádio Globo, já fui sondado para vir para cá, o que me deixou muito feliz. E como funciona o sistema publicitário na rádio? Não, aqui nós somos... Se você tiver, né? Porque É. eu vi que ao longo... nunca tinha assistido antes, ouvido, na verdade. E Primeira vez que vocês todos vêm no estúdio numa rádio? Sim. Né? Então, ao longo do programa, eu pude ver que vocês falam mais sobre jornalismo, né? Falam mais sobre as notícias. Não tem muito publicitário, mas... Nós temos os intervalos comerciais nas meias horas. Não sei se vocês repararam, quer dizer, 7h30, 8h30, que era quando vocês estavam chegando, e 9h30. Então eu chamo intervalo nas meias horas, né? 7h30, 8h30. Só que no nosso intervalo, o que entra no nosso intervalo? Não entra comercial de empresa privada, porque nós somos uma emissora estatal, né? Uma emissora do Estado, estatal / pública. Então, não entram comerciais de Coca-Cola, Johnson & Johnson, não tem isso aqui. Na Rádio Nacional é do Banco Público, que é a Caixa Econômica, por questões sociais, até de projetos que a Caixa faz aqui na Rádio Nacional, que é lá. Mas nossas emissoras, elas não vivem de anunciante, elas vivem dos recursos públicos disponíveis para o projeto Empresa Brasil de Comunicação. Quais são os horários nobres da rádio? Depende. As rádios musicais têm isso mais variado e variável de acordo com a época, com o período. Há períodos em que o horário o final da manhã é mais forte, há períodos em que a parte do início da tarde é mais forte. Então, as rádios faladas, como a nossa, quer dizer, a nossa rádio é predominantemente uma rádio talk. Um programa como Todas as Vozes é um programa talk, melhor falar. O horário nobre é de manhã. Porque é o horário que o pessoal está indo para o trabalho, que o pessoal está acordando e quer informação, uns querem entretenimento, então rádio falada de entretenimento, outros querem informação. Então, esse rádio, das rádios faladas, seja a rádio falada de jornalismo, ou seja a rádio falada de entretenimento, o horário nobre sempre foi e continua sendo de manhã. Sempre que eu digo, sempre foi não, do redesenho da lógica industrial do rádio para cá, ou seja, dos anos 60 para cá. Que você estava... você é muito conectado no programa, né? Que você tem que estar ligado em várias coisas ao mesmo tempo. Você tem muito acesso às redes sociais. Então primeiro de tudo, sim, isso aqui é um time. Parte do segredo do sucesso de Todas as Vozes tem a ver com o meu entrosamento com o Lucas e com o Vitor, aqui no estúdio, e com o Marcos Leite na pré-produção. E aí com as outras áreas que colaboram com a gente, com o jornalismo e tal, mas principalmente com eles três. Com o Marcos Leite, com o Vitor e com o Lucas Alexandre, e o operador que estiver fazendo a folga do Lucas. E isso funciona muito bem porque os caras são feras, né? Vocês repararam, né? Rapidinho, o Vitor já está me mandando aqui coisas e tal, e o Lucas e eu, a gente se entende. Na mudança do meu tom de voz, o Lucas já sabe o que vai entrar, que vai... O Marcos Leite na pré-produção comigo também, daqui a pouquinho vou apresentá-lo para vocês, vou apresentar o Marcos Leite para vocês. Então, primeiro o segredo disso é equipe. Não tem Marcos Aurélio de Carvalho aqui sozinho, né? Aqui é uma equipe. E eu sozinho seria um fiasco o programa. Se não for equipe, não serve. O segundo segredo é esse que vocês viram. Estar ligado em tudo que acontece no mundo. Então, vocês repararam que eu tenho aqui uma aba aberta com o site da casa, a Agência Brasil da EBC, outra com o G1, outra com o UOL, outra com outros sites de notícias, outra com o trânsito, através do Twitter do Centro de Operações Rio. E ao mesmo tempo que eu estou lendo o que chega de notícias, eu estou lendo as opiniões dos ouvintes que o Vitor está me mandando. Como funciona a área de redação na rádio? Vocês viram que pouca coisa aqui é pré-redigida, né? O que tem é um espelho, que na verdade é a ordem que as coisas vão entrar, o nome do entrevistado e tudo, e a lista de repórteres, que repórteres vão entrar, né? Que é o que o Vitor consolida quando ele chega na emissora. E a planilha musical, que vocês viram ainda há pouco, está ali com o Vitor, ele está consolidando, que são as músicas que são opções, até para mostrar para a câmera. Mas quem programa a planilha musical é uma outra área da rádio, que é a coordenação de programação musical. Está aqui a lista, né? E eu vou escolhendo entre essas músicas que estão previstas, essas que estão com as bolinhas azul aqui, são as que eu veiculei ao longo do programa. Eu e Lucas veiculamos, e aí o Vitor faz um relatório para o ECAD, que é quem controla o direito autoral no Brasil. Oficial da rádio. Buscando fundos e parcerias, tal, mas como eu falei para vocês, aqui é uma rádio estatal, pública, então não é essa a verba principal que a gente busca. O que a rádio utiliza são verbas do próprio orçamento do projeto EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que abrange essas 3 rádios do Rio
Rádio MEC AM, MEC FM, que está aqui ao lado, e Rádio Nacional. E Rádio Nacional de Brasília, AM, Rádio Nacional FM de Brasília, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Alto Solimões, na fronteira entre o Brasil e a Colômbia. E também a gente e outros, TV Brasil e outros projetos da casa. E como então, eu vou fazer a última pergunta. E com tantas inovações tecnológicas no meio de comunicação, você acredita que a rádio continua crescendo na atualidade? Se tiver capacidade de entender essas lógicas discursivas. É a mesma coisa que o Jesus Martim Barbeiro falou lá nos anos 70, vale para agora. Quer dizer, o que aconteceu nos anos 70? Uma situação semelhante à de agora. Quer dizer, nos anos 50, 2 décadas antes, surge a TV. E aí muita gente diz, o rádio vai acabar porque surgiu a TV. O rádio achou um caminho. E, ao contrário, o rádio virou namoradinha da internet. Ou a internet virou a namoradinha do rádio, porque quanta coisa... Vocês repararam quanta coisa a gente faz em parceria aqui, internet e rádio, durante o programa? Né? Quanta coisa a internet me ajuda a potencializar o rádio. Então, o rádio, mais uma vez, vai se adaptar. Agora, para isso, tem que alterar coisas, tem que atualizar a linguagem, entender a mesma lógica daquela virada dos anos 50, 60 e 70. Entender que não pode mais, certas coisas que cabiam em determinada época não cabem mais. A linguagem tem que ser atualizada. Não por acaso, a minha tese de mestrado é sobre linguagem, né? Eu amo discutir linguagem. Então, a minha tese de mestrado é sobre as rádios comunitárias e a dificuldade que elas estão tendo de atualizar a linguagem. Então, o nome da minha tese provisoriamente, Rádios Comunitárias em Crise Existencial. Eu quero deixar registrado aqui para vocês que estão acompanhando esse trabalho dos estudantes do primeiro semestre, do primeiro período. Olha aí, o professor que dá aula em São Paulo pega essa mania e diz assim, qual o teu semestre? 7º semestre. Em São Paulo é assim. Eu quero deixar registrado para vocês que foi uma grande honra receber a visita de vocês aqui. Além da rádio, dizer para fazer alguns convites para vocês, dizer que eu estou na TV também aqui da casa, nas segundas e quintas. Na TV eu comento futebol. Eu sou comentarista do Repórter Rio, né, que é o jornal local da TV aqui. O jornal, então, de 12h30 a 12h59. Né? Eu entro no ar geralmente lá pelo penúltimo ou último bloco, lá para meio-dia, que é o bloco de esportes. Meio-dia e 45, entre meio-dia e 45 e meio-dia e 55, com a Carla Ramos na apresentação. Então, estou na TV Brasil nas segundas e quintas, lá por meio-dia e 50, mais ou menos, meio-dia e 45, comentando futebol. É o canal 2 na TV aberta, canal 18 na NET, canal 66 na Sky e assim por diante, tá? Então, estou na TV Brasil. E convidar vocês também para curtir a ONG, o Projeto Sem Fins Lucrativos, que eu fundei, eu fui um dos fundadores, juntamente com a Valéria Mendonça e com a Albina Ayala, e sou coordenador até hoje, há 22 anos já, há 22 anos, que é uma ONG que promove a inclusão das pessoas, a inclusão social, tanto de jovens de comunidades carentes, quanto de pessoas com deficiência como eu, através do rádio.